Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar do capítulo Q31. Vamos falar de aldeídos, cetonas e éteres. Iniciando o capítulo, tenho uma informação bastante interessante aqui. Esses grupos funcionais estão relacionados ao odor. Então, eu vou ler esse pedacinho aqui, que eu grifei, para que vocês tenham uma ideia do que nós vamos tratar. Você já deve ter sentido um odor que, de repente, trouxe à memória uma lembrança antiga. Então, você experimentou um fenômeno característico do nosso sentido do olfato, um sentido muito primitivo e único para o qual os nervos sensoriais, a eles relacionados, fazem parte efetiva do cérebro. Os aldeídos e acetonas são abundantes na natureza e contribuem para o aroma e sabor de muitos alimentos e participam das funções biológicas de muitas enzimas. Além disso, a indústria utiliza aldeídos e cetonas como reagentes e solventes para a síntese. E temos também os éteres, que também participam de processos fisiológicos. O oxietano éter dielítico, por exemplo, foi inicialmente utilizado como anestésico. Ele parou de ter essa função, na verdade não parou de ter essa função. Ele foi deixado de utilizar por conta de alguns problemas que estavam tendo, né? Principalmente porque ele é altamente comburente. Bom, vamos lá para o primeiro grupo. O grupo dos aldeídos. Qualquer um dos três, os aldeídos, acetonas e os éteres são funções oxigenadas, ou seja, tem o oxigênio participando da sua formulação. Falando dos aldeídos, como que eu identifico um aldeído? Ele vai ter a carbonila, que é a ligação com o oxigênio, na ponta da cadeia. Muito fácil. Você olhando, você vai identificar, carbonila, carbonila, carbonilas, carbonila, sempre nas pontas da cadeia. Olhou a cadeia carbônica, identificou a carbonila, então você sabe que é um aldeído, ok? Bom, como que eu vou nomear o meu aldeído? Eu vou seguir aquela orientação lá dos hidrocarbonetos, tá? Primeira coisa, então tá aqui, a dica. Primeiro é o prefixo, ou seja, o número de carbonos. Depois o infixo, que tem a ver com as ligações, né? Em, in. Simples, em duplas, em tripla. E a terminação vai ser ao. Sempre vai terminar em ao. Então, vamos nomear esse primeiro aqui, Então, eu tenho um carbono, eu tenho met. Somente ligações simples, e a terminação ao. E tenho aqui um metanal. No segundo, eu tenho 3 carbonos. 1, 2, 3, eu tenho o prop. Só ligações simples, e a terminação ao. Propanal. Aqui, eu tenho ligações. Onde estão meus carbonos? Primeiro eu vou identificar. Então, aqui eu tenho um carbono, aqui um, aqui outro e aqui outro. Quantos carbonos eu tenho? 4. 4 é but. Só tenho ligações simples, e a terminação ao. Butanol. Não preciso identificar a posição da carboxila, tá? Eu faço direto. Eu não preciso marcar em qual carbono está a carboxila. A carbonila. Justamente porque ela sempre vai estar nas extremidades. Então, eu não preciso marcar em qual parte da extremidade ela vai estar. Nesse aqui. Então, esse exemplo aqui, observe que ele tem uma diferença, ligações. Então, vamos lá. Quantos carbonos? 1, 2, 3. Se é 3, ele é prop. A ligação é dupla, então é em. E a finalização, ao. Ele é um propenal. Esse aqui é um caso diferente, Observa que ele tem ramificações.
tem uma ramificação aqui e tem uma ramificação aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar carbonos. Então, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui, eu tenho aqui, tenho aqui e tenho aqui. Essa é a minha cadeia principal. Na ramificação, eu sei que também tem um aqui e tem um aqui. Então, primeiro vamos pensar nas ramificações. Então, eu tenho aqui se é um é metil, tá? Aqui também é então também é metil. Bom, nesse caso, quando eu tenho ramificação, eu preciso identificar o que tem nas minhas ramificações. Para isso, eu tenho que nomear os carbonos. Como que eu vou nomear o carbono? Do mais perto do grupo do carbonila. Então, se a carbonila está aqui, eu vou começar a nomear meus carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, onde estão as ramificações? No carbono 2 e no carbono 3. Então, eu vou pôr aqui assim, 2, 3, o que eu tenho aqui? Tenho metil e tenho metil. Se eu tenho 2 metils, eu tenho dimetil. Agora, continuando o nome, quantos carbonos eu tenho? 5. Se eu tenho 5, eu tenho um pente. Somente ligações simples, an. E a finalização, al. Então, o nome dessa cadeia aqui é 2,3 dimetilpentanal, ok? Então, a observação é sempre em relação às ramificações, para poder nomeá-las. Se não fosse essas ramificações, eu poderia pôr o nome direto, tá? Ia ficar só pentanal. Pente por causa do 5, an, ligações simples, e al, que é a terminação dos aldeídos, ok? Então, sobre os aldeídos era isso. Vamos continuar. Então, pessoal, para identificar as cetonas, o que eu vou observar? Ele apresenta um grupo carbonila no carbono secundário. Então, quando eu tiver um carbono secundário, um grupo carbonila, eu vou ter uma cetona. Podem ser monocetonas com um grupo só, ou policetonas com 2 ou mais grupos carbonilas, tá? Dos carbonos. A terminação, ona, tá? Então, aqui nós temos uma, ó. Segundo carbono, com o grupo, a carbonila aqui. Quantos carbonos eu que tenho? 3. Se eu tenho 3, eu tenho uma prop. Mesma coisa, ligações simples, propre, e o final, ona. Aqui eu tenho uma propanona. Essa aqui é o menor grupo de cetona possível. Por quê? Só pode ter um carbono de um lado e um carbono do outro. Então, aqui é a menor possível, tá? Maiores pode ter, menor que essa não. Porque se for menor que essa, ó, ele não vai ser no carbono secundário. Se for assim ou se for assim, ó. Então, não seria uma cetona, tá? Seria uma outra substância. Essa aqui é aquela acetona que a gente conhece, né? Para limpar esmaltes. Essa propanona é uma acetona, popularmente conhecida, que é a menor que tem. Vamos nomear as outras. Eu coloquei outros exemplos aqui para nós. Vamos lá. Primeira coisa, contar carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Se é 5, é pente. Somente ligações simples, an. Finalização, ona. Pentanona. Essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, a mesma coisa. Acabei fazendo duas iguais. Então, vamos lá. Pente. 1, 2, 3, 4, 5. An. Ona, que é a finalização das cetonas. Vamos para essa agora.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta aqui é a X. Opa. X. Bom, agora aqui eu tenho uma observação. Eu tenho aqui, ó, não somente ligações simples. Observa que aqui eu tenho uma ligação tripla, tá? E aqui, 2, carbono secundário. Vou ter aqui o meu grupamento carbonila. Bom, se aqui eu tenho uma tripla ligação, neste caso, eu vou precisar identificar aonde está essa ligação aqui. Então, ela vai estar... Vou ter que nomear meus carbonos. Aqui era só contar. Nesse caso, eu tenho que nomear. Por onde eu começo nomeando? Do que está mais perto da carbonila, né? A carbonila está aqui, então vou começar a nomear daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então, X eu já marquei, que tem 6 carbonos. Onde está a minha tripla ligação? Né? Ela está aqui no 5, ó. Simples, 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 tripla. Então, aqui eu tenho que pôr o número 5. Se é tripla, é in. Onde está agora aqui? Onde está a minha carbonila? Está aqui no segundo. Então, ela é 2. E o final, ona. Esse é o nome. X5 in 2-ona. Certo? Vamos para essa aqui? Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos também. Então, eu tenho aqui 6 carbonos. Vou marcar aqui meus 6 carbonos. Bom, agora eu vou precisar nomeá-los novamente. Como aqui eu tenho 2 grupos carbonilas, eu tenho um aqui e um aqui, eu vou obedecer a ordem da esquerda para a direita, tá? Então, esse aqui vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ok. Onde está meu primeiro grupamento? Está aqui, ó, no 2. Então, X2. E vamos continuar. X2. Bom, eu tenho uma dupla aqui, ó. Tá vendo? Dupla, ó. Se é dupla, é em. Onde está a E? Ela está no... Na verdade, eu não preciso marcar onde ela está a dupla, eu preciso marcar onde estão minhas carbonilas, tá? Então, eu tenho aqui as carbonilas no 2, ó. E no 4, ó. 2, 4. 2, 4. Né? 2 de finalização, ona. Então, eu tenho aqui 6 carbonos, uma ligação dupla em... As carbonilas estão no 2 e no 4 de ona. Então, é simples. A parte onde não tem, onde só tem ligação simples, você não precisa marcar nada onde estão as carbonilas. Mas aonde tem as ligações duplas ou triplas, você precisa mencionar através dos números, tá? Lembre-se que essa numeração, ela sempre vai corresponder à localização, nunca à quantidade. Então, não precisa você se preocupar em quantas ligações vão ter, contar, nada disso. É só a localização. E vamos finalizar aqui com os éteres. Bom, um éter, ele apresenta o oxigênio entre 2 carbonos, tá? Então, a gente costuma chamar de coque, porque é um oxigênio entre 2 carbonos. Quanto à nomeação, tem 2 maneiras, tá? E é importante que a gente sempre marque as 2. A primeira nomeação é a nomeação oficial, de acordo com a IUPAC.
A menor quantidade vai ter a terminação oxi e a maior quantidade vai ter a terminação ano. O segundo tipo de nomeação é a usual. Então, a gente vai colocar éter, a menor terminação a menor quantidade vai terminar em il e a maior quantidade vai terminar em ílico. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um éter. Como que eu sei que eu tenho um éter? Bom, olhando para ele, eu localizei meu oxigênio e vi que ele está entre 2 carbonos, então é um éter. Bom, eu vou olhar primeiro de um lado, depois do outro. Nesse lado aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos. 2 é et. Do lado de cá eu tenho um carbono, 2 carbonos. Et também. Bom, nesse caso eu não tenho menor e maior quantidade. Os dois lados estão iguais. Então, como que eu vou pôr esse nome aqui, tá? Vamos primeiro a IUPAC. Et, né? Porque são 2. Et, terminação do menor, oxi. Do outro lado, et, oxi. Em vez de escrever 2 vezes, eu vou colocar, aqui vai ficar assim, et, etano. Etoxi, etano, tá? Por que ano? Porque a terminação do maior. Menor, maior. Então, sempre vou colocar maior, menor. Bom, de acordo com a nomenclatura usual, eu vou colocar éter. Então, et, etil. Depois, et de novo. E outro, etílico. Éter, etil, etílico. Ao invés de ficar etil, etílico, como são 2 vezes, eu posso simplesmente colocar um éter de etílico. Esse é o nome que ficaria. Porque tem 2 lados iguais de etílico. Tá bom? Vamos para esse. Então, sempre vou colocar maior, menor. Então, ó, localizei meu oxigênio, menor, maior. Menor aqui. Se eu tenho um só, eu tenho met. Termina menor, oxi. Metoxi. E do outro lado eu tenho 2, eu tenho et. E o maior, ano. Metoxietano. Metoxietano ou da forma usual, éter. Met, né? Il, para o menor. Então, esse lado vai ser il. Metil. E o outro, etílico. Metil etílico, tá? Então, ó, se eu for usar a da IUPAC, vai ficar dessa forma. Se eu for usar a usual, dessa forma. Sempre bom que vocês façam as duas, tá? Então, é só seguir aqui as dicas, ó. Maior, menor, maior, menor. Agora, aqui entra uma situação diferente, ó. Eu tenho uma ramificação. Se eu tenho uma ramificação, eu vou fazer quase da mesma forma. O que vai mudar é essa ramificação. Então, ó, localizei o oxigênio, lado menor tem 1, met. Lado maior tem 2, et. Então, eu vou pôr o nome aqui. Primeiro, segundo a oficial. Met, o menor. Met, metoxi, né? Oxi ao final. E 2 de lá, et, etano. Metoxietano. Mas aqui, ó, tem um problema. Aqui eu vou ter que incluir essa ligação.
Por que eu vou ter que incluir essa ligação? Porque essa ramificação aqui, ó, ela conta como iso. Então, meu nome já não vai ser esse. Então, vamos lá. Primeira parte, metoxi. Ligação, iso, agora sim eu termino. Etano. De forma usual, vai ficar éter, metil, né? Da primeira parte, ó, metil. Agora eu venho com iso. E propílico. Tá bom? Então, gente, ó, qual a ideia desses 3 conceitos, né? É que você olhe para a fórmula e saiba identificar a função daquela substância só pela localização do oxigênio, tá bom? Nós vamos fazer alguns exercícios sobre isso para que vocês fixem melhor esse conteúdo, ok?